Olá, vamos continuar nosso percurso dentro da Dei Verbum e vamos falar um pouco sobre a ideia ou a compreensão que a igreja tem de tradição. E por que digo ideia ou compreensão e não conceito? Porque a igreja não definiu categoricamente em um conceito o que é a tradição. A compreensão que a igreja tem de tradição, ela ainda é uma compreensão aberta, que está sendo trabalhada e formulada. No vídeo precedente, eu dizia que tradição e escritura são o modo de transmissão da revelação. Lembremos, a revelação é a manifestação de Deus na história. Deus estabelece conosco um diálogo e nos dá a conhecer quem Ele é e qual o seu projeto de salvação para nós. Essa revelação ela é transmitida para que nós possamos ter acesso na tradição e na escritura. A tradição, portanto, é parte do processo de transmissão. A palavra tradição, em grego paradosis, em latim traditio, significa simplesmente isso, entrega, algo que nos é entregue. Até um passado não muito distante, havia uma confusão entre tradição e tradições, ou seja, dentro ou debaixo do guarda-chuva da tradição, nós colocávamos um monte de coisas que eram tradições humanas, usos, costumes, rituais, gestos, símbolos, vestes, títulos, cargos, que na verdade surgiram na vida da igreja, mas que não vieram dos apóstolos. Para depurar um pouco isso, o Concílio Vaticano II, na Dei Verbum, liga diretamente tradição à vida apostólica, à pregação apostólica. Ou seja, só é tradição aquilo que tem fundamento na pregação dos apóstolos e que nos é transmitido por dois motivos: para nos ensinar como devemos viver, portanto, a vida moral da comunidade, e o que devemos crer, ou seja, o conteúdo da nossa fé. A tradição, portanto, ela é viva, ela possui vitalidade. A Dei Verbum número 8 vai dizer que a igreja, em sua vida, doutrina e culto, ensina o que ela é e o que ela crê. O conceito de tradição do Concílio Vaticano II está ligado à ideia de vida, de vitalidade. Por isso que o padre Alonso Scheckel, quando trabalha esse conceito, ele diz que nós temos que comparar tradição com a vida biológica. Porque, segundo ele, a vida biológica só sobrevive e subsiste porque ela é transmitida. Quer dizer, a vida subsiste na transmissão. A tradição também, ela subsiste porque ela vai sendo transmitida. De modo que eu não entrego um conteúdo de mão em mão, eu entrego a própria vida para a nova ou as novas gerações. Essa vida, e porque ela é exatamente viva, ela também progride na história. A Dei Verbum diz que a tradição, ela progride na história e ela progride por três fatores. Primeiro, pela contemplação e pelo estudo, ou seja, por aquilo que nós chamaríamos de inteligência da fé ou teologia, pela compreensão das verdades reveladas que o Espírito incita em nós, que nós chamaríamos na teologia atual de sensus fidei, que o Papa Francisco retoma tanto, ou seja, o sentido espiritual que o Espírito Santo dá aos fiéis da revelação, e também pelo trabalho do magistério dos bispos. Mas a pergunta é, se a Dei Verbum pouco tempo antes disse, por exemplo, que a revelação se encerra em Jesus Cristo, como é que ela progride na história? A resposta aqui não é tão difícil. O que progride é a nossa compreensão daquilo que foi revelado. Ou seja, existe a chamada revelação constitutiva, o que Deus falou, o que tinha que nos ensinar, mas tem a revelação interpretativa, ou o momento interpretativo da revelação, o modo como nós, ao longo da história, vamos compreendendo o que Deus falou. Nesse sentido, a tradição, ela está neste processo de constante interpretação. E por isso, nós podemos ir ao longo dos séculos compreendendo melhor o que Deus falou. É por esse motivo que, por exemplo, nós podemos, ainda hoje, a igreja pode declarar dogmas. Não declarou os dogmas todos no primeiro século. Ao longo da história, ela vai compreendendo melhor a revelação e ao longo da história, ela pode definir dogmas e dizer, de fato, este conteúdo
faz parte da fé apostólica. Importante recordarmos sempre, a tradição é viva, a tradição não é um museu. Nós entregamos e transmitimos a vida da comunidade cristã que tem sua raiz nos apóstolos.